Olá, hoje decidi compartilhar com vocês uma pequena parábola, uma pequena história a qual me fez refletir bastante. História que diz assim, um certo homem casado, ele morava numa rocinha e daquela rocinha ele começou a passar fome. E aí de repente ele falou para sua esposa: olha, amor, eu vou viajar, vou procurar emprego e quando eu ganhar bastante dinheiro eu volto pra gente se sustentar, tá ok? E aí a esposa dele falou: tá bom, amor. Abraçou, os dois choraram e ele partiu e saiu. E de repente ele olha e começa a trabalhar tudo, e aí trabalha, tal, encontra um serviço, ele pega uma empeleita e ele chega pro patrão dele e fala assim: olha, meu patrão, é o seguinte, você não me dá o meu salário nem nada, eu vou trabalhar sem férias, você deposita o meu dinheiro numa conta, e quando você não precisar mais dos meus serviços, você me manda embora e me dá todo o dinheiro ao qual eu vim guardando, tá ok? O patrão olhou pra ele e falou pra ele assim: não, tudo bem, ok, vamos fazer isso. E aí durante 20 longos anos ele trabalha. Ele trabalha durante esses 20 longos anos. E quando ele termina o trabalho desses 20 longos anos, o patrão chega para ele e fala assim: olha, infelizmente eu não preciso mais do seu serviço. Só que eu vou te dar todo o dinheiro, só que eu quero lhe fazer uma proposta. E ele falou assim: qual seria essa proposta? Eu te dou todo o seu dinheiro, ou eu te dou 3 conselhos. Se eu te der 3 conselhos, eu não vou te dar o seu dinheiro, tá ok? Porém, se eu não te der os 3 conselhos, você receberá o seu dinheiro. E aí, o que você decide? Ele olhou assim, pensou e falou pro patrão dele assim: me dê 2 dias para eu pensar melhor nisso, nessa sua proposta, tá ok? Ele falou: tá ok, mas frisou mais uma vez: se eu lhe der os 3 conselhos, eu não te dou o dinheiro, e se eu te der o dinheiro, eu não te dou os 3 conselhos, tá ok? Ele olha assim: tá bom. Foi e dormiu e pensou durante 2 dias. Ele pensou e chegou no 3º dia, ele olha assim, chega pro patrão e o patrão olha pra ele: e aí, meu filho, quando você veio trabalhar comigo você era jovem, agora você já não é tão jovem assim, você já tem uma certa maturidade, e aí, o que você decide? Ele olhou, o patrão falou pra ele assim: olha, eu decidi os 3 conselhos, eu quero esses 3 conselhos. Ele olhou assim e falou: tá ok, já que você quer os 3 conselhos, você não vai ganhar o dinheiro, tá ok? Ele falou: não, tudo bem. Ele falou: então vai lá, primeiro conselho: nunca tente encurtar caminho, ou seja, nunca pegue um atalho para chegar mais rápido no seu destino, continue o seu caminho sempre. Segundo conselho: não seja curioso com aquilo que não lhe diz respeito. E terceiro e último conselho: nunca tome decisões precipitadas, pense antes de agir. Enfim, ele falou, então se despediu, tudo. E aí o patrão falou assim: olha, é o seguinte, eu vou lhe dar aqui 3 pães, 3 pães caseiros. 2 pães você vai comer durante a viagem e 1 pão você vai comer com a sua família. Ele falou: tá ok. E foi. Quando chegou no caminho, ele encontrou um andarilho, e o andarilho olhou pra ele assim e falou: pra onde você vai? Ele falou: olha, eu vou pra rocinha aqui, eu vou pra minha rocinha, pra minha casa que fica ali, a 20 dias de viagem. Aí o andarilho falou: rapaz, 20 dias é muito, você vai perder de ver sua esposa, você já tá há tempo sem ver sua esposa. Não, faz o seguinte, nós vamos por esse caminho aqui, eu conheço um atalho que vai, olha, encurtar muito, em poucos dias você vai estar lá, 20 dias é muito. E ele olhou e falou assim: ok, vamos, né, vou ver minha família
antes de 20 dias. Vou sim. Ele chegou, quando ele estava indo pelo percurso andando assim, ele lembrou-se do primeiro conselho. Lembrou-se e falou assim: ei, não posso ir por aqui. Atalho, não posso. Saiu do atalho e voltou para o caminho dele normal. Quando ele estava indo no caminho dele normal, ele soube a notícia que aquele atalho o levava para uma emboscada. E por ele não ter seguido, ele foi livre dessa emboscada. Ele se livrou. Porém, ele continuou o caminho, parou numa pousada para descansar, para dormir. Chegou nessa pousada, ele foi passar a noite lá. No meio da noite, ele escuta berros, escuta gritos. E aí ele pulou da sua cama e foi até a porta do quarto onde ele estava dormindo. Quando ele chegou na porta do quarto, que ele foi abrir na porta, ele lembrou-se do segundo conselho: não se meter naquilo que não lhe diz respeito, não ser curioso naquilo que não se diz respeito. Então ele fechou a porta e voltou a dormir. Quando foi na manhã, o dono da pousada olhou para ele e falou assim: ué, você não escutou a gritaria que foi ontem à noite? Ele falou: sim, escutei. E você não ficou curioso para saber o que era? Ele falou assim: não me diz respeito, então eu não fiquei curioso não. Aí o dono falou: olha, eu quero lhe falar uma coisa, você é a primeira pessoa que dorme no meu hotel e consegue passar a noite toda e acordar vivo, porque o meu filho, ele tem uma doença, uma esquizofrenia, que ele tem surtos durante a noite e ele começa a gritar, e quando ele grita, os hóspedes geralmente vão lá olhar, e ele pega, mata os hóspedes e enterra no quintal aqui. Então você foi o primeiro dos nossos hóspedes a sair vivo. E ele, maravilhado, saiu e foi seguindo o seu caminho. E quando ele estava chegando próximo da casa dele, ele olha, ele espia e ele olha, e ele, pelos arbustos, assim, pelas árvores, ele olha e consegue enxergar sua esposa e o sorrisão no rosto dele por ver a esposa dele ali. Só que quando ele fixa mais o olhar, ele percebe que tem um homem acariciando os seus cabelos. Ele olha assim, ele olha e fica olhando assim, e na hora, dentro dele, ele fica muito enfurecido, cheio de ódio, cheio de raiva, e decide levantar e ir lá matar ele e ela, o amante e a mulher dele. Ele fala: não, eu esperei ela esses 20 anos e ela não conseguiu me esperar, já arrumou outro homem. Não, pra mim não dá mais, chega. Só que ele lembrou-se do terceiro conselho: não agir precipitadamente. Então ele pegou, decidiu passar a noite ali mesmo, naquele arbusto, deitou, dormiu. Quando ele acorda de manhã, ele já olha mais calmo e pensa assim: não, já sei o que eu faço. Ao invés de eu ir matar ele, eu vou bater lá na porta, vou chegar para minha esposa e falar que eu esperei ela, que eu amei ela, mas pelo contrário, ela não considerou, não me amou e quebrou a promessa. Eu vou lá. Aí ele bate na porta pela manhã, bateu na porta. Quando a esposa dele abre a porta, ela abraça ele grande assim, com aquele abraço bem caloroso de saudade, começa a chorar. E ele tenta afastar ela, mas não consegue afastar ela, porque ela estava com tanta saudade que segurava ele com tanta força e chorava tanto. E ele aguentou o abraço. Quando terminou, ele olhou para ela e falou assim: eu te esperei durante esses 20 anos. Confesso, te amo muito, mas você não cumpriu com a sua promessa. Arrumou um outro homem. Eu só bati aqui na porta para dizer que eu sou um homem de palavra e te esperei. E ela secou as lágrimas com um sorriso no rosto e disse: sabe quando você foi embora? Quando você foi embora, eu descobri que eu estava grávida.
E quando eu descobri que eu estava grávida, você já não estava mais aqui. E este homem que você viu é o teu filho. É o teu filho. Então ele ficou perplexo assim, olhou e falou: faz um café que eu trouxe o pão que o meu patrão mandou pra gente comer e se alegrar, porque eu posso não ter o dinheiro, porém eu tenho a minha família restaurada. Ele, na hora que a mulher dele fez o café, que ele partiu o pão, quando ele partiu, todo o dinheiro dele estava dentro daquele pão. O que eu quero dizer para você com esta reflexão? Às vezes a vida nos prepara situações que a gente quer encurtar caminho para poder chegar no nosso objetivo, mas não encurte caminho, porque a gente não sabe o que vai acontecer no meio daquele atalho. Você não sabe, eu não sei o que vai acontecer no meio daquele atalho. Às vezes a vida tem situações que a gente quer ser curioso, mas não seja curioso. Não vá atender situações que não lhe diz respeito. Não queira entender, não queira ir ver. Procura sempre ter um foco, não desvie do seu foco. E o terceiro e último conselho é de grande valia para minha e para sua vida. No final, não tome decisões precipitadas. Não tome, pense primeiro antes de agir. Então esses são os 3 conselhos que eu levo para minha vida e eu achei importante e compartilho com você neste dia de hoje, tá bom? Um abraço e que Jesus Cristo abençoe a sua vida.